Último bloco 30 Ideias, hoje falando sobre educação e tecnologia, como elas estão sendo incorporadas ao dia a dia dos estudantes. Qual a importância das mídias sociais nesse processo, doutor Tiago? Olá, eu acredito que as mídias sociais são de extrema importância nesse momento que nós vivemos da educação, né? Tanto porque elas precisam, os educadores, eles precisam estar dentro do contexto do aluno, né? Eles precisam saber como abordar o aluno, né? Por exemplo, eu tenho até uma história que eu não sei se chega a ser uma mentira pedagógica, mas há 2 anos atrás, tinha uma professora dando uma aula no interior do estado, de pós-graduação. Aí tinha um aluno muito empolgado, gostando da aula dela, e disse assim: professora, vamos bater um selfie? Ela: não, vou comer no hotel mesmo, né? Achou que o selfie era um self-service que ela estava convidando, né? Mas tanto porque ele precisa contextualizar, né? Se ele não tiver dentro da realidade do aluno, ele não vai conseguir se fazer entender pelo aluno, como pela a mudança do tipo de profissional de educação que a gente vai ter, né? Antigamente sempre foi preciso inovar e ter novos conhecimentos, mas o que você aprendia e passava para o aluno, as mudanças só iam ser aplicadas 30 anos depois. Então aquilo que você aprendia servia para a sua vida laboral. Hoje em dia não, ela é muito mais rápida. Eu lembro que uma professora estava dando uma determinada disciplina e eu, como especialista em direito previdenciário, sou a experiência, a prova viva disso, né? Eu digo que eu não tenho, todo mundo tem um WhatsApp, eu tenho o PrevZap, né, que é o WhatsApp do direito previdenciário. E o tempo todo eu estou mandando vídeo comunicando com os alunos. E foi editada uma lei agora recentemente, a 1334, aí a professora falou: não, porque a lei que está vigente é a 7998, não, porque o professor Tiago já mandou um vídeo dizendo que a outra tinha mudado. Então as mídias, elas servem para essa comunicação, essa extensão da comunicação. Deixar a educação contida dentro dos 4 cantos da parede da sala de aula é anacrônico, é impossível em que se faça hoje em dia, né? Então as mídias servem muito a educação para ajudar no processo de velocidade, né? Se você me permite, Olavo, e o Tiago também, só para fazer um complemento, eu acho que tem um ponto muito interessante aí que o Tiago colocou, que nos incita a fazer uma reflexão, né? Existem sim nas redes sociais, na internet, uma disseminação e uma grande abundância sobre a informação. A partir do momento em que nós trabalhamos com essa informação sobre uma perspectiva do ensino e aprendizagem, nós transformamos essa informação em conhecimento. Quer dizer, esse processamento, o feedback do professor, a forma como o conteúdo está sendo abordado. Então, as tecnologias, elas existem, os aparatos tecnológicos, os artefatos, o computador, o software educativo, mas a metodologia, ela prevalece. Um bom professor, com um bom plano de aula, bem capacitado, com esses aparatos tecnológicos, munido de uma boa tecnologia, ele pode sim melhorar a qualidade da sua aula, interagir com os alunos no WhatsApp, numa rede social, num site educacional, num portal educacional. E a gente tem visto experiências muito interessantes, né? Lá no Instituto UFC Virtual, nós temos hoje um curso de graduação na universidade pública, onde nós formamos bacharéis em sistemas e mídias digitais. Foi o 100º curso criado pela Universidade Federal há alguns anos atrás. Esses profissionais, eles vão trabalhar na área de desenvolvimento de jogos, desenvolvimento de mídias e comunicação no meio digital e também no desenvolvimento de artefatos e tecnologias digitais. E essas tecnologias podem ser softwares educativos, podem ser ambientes virtuais, objetos de aprendizagem. E aí eu tenho que ter o conhecimento técnico, tecnológico, da linguagem de programação, da criação desses artefatos tecnológicos no computador, mas eu também tenho que ter o know-how pedagógico. Então eu tenho que dialogar com o professor, eu tenho que sentar com um especialista de educação, porque quando eu vou criar uma tecnologia, eu tenho que conciliar esse conhecimento técnico com a necessidade prática do professor em sala de aula. A educação. Olavo, você me permite eu fazer uma observação aqui ao Herbert? Eu penso que nós deveríamos estar preocupados em fazer com que o professor tivesse uma linguagem que hoje o menino tem, que o aluno tem. Muitas vezes a linguagem do aluno é diferente da linguagem do professor. Então, a comunicação não se estabelece. Quando o Tiago falou que saiu a lei fulano tal, aí colocou,
dentro da sua aula, você pode fazer com que a aula, dentro daquele quadrado onde se encontra, ela saia daquelas fronteiras e o aluno pode estar em constante contato com o seu professor. E se ele é professor realmente e entende a linguagem do aluno, ele vai pegar o WhatsApp, ele vai pegar o Facebook, o professor pode dizer para ele, olha, saiu o artigo, pega o seu Google e repare tal tema. Então, isso tudo facilita demais. A tecnologia cria, assim, eu chamaria, um grande horizonte para o conhecimento. Isso que você disse é fundamental. E essa comunicação à distância, e não ficar, a palavra correta, no anacrônico da sala de aula, mas a pedagogia é sempre fundamental. Porque sem método não há aprendizagem. A educação formal está em crise, doutor? Eu acredito que não. Eu acredito que nós estamos caminhando para uma convergência educacional. O ensino presencial, né? A sala de aula, o professor, a educação formal, ela tem a sua importância, ela está consolidada e ela vai se consolidar de maneira permanente na história educacional do mundo. Agora, nós temos hoje novos recursos. Nós tínhamos o pincel, o giz, o quadro. Hoje nós temos o computador, então nós saímos do velho PC, do papel e da caneta, e estamos hoje no novo PC, no personal computer, né, no computador pessoal. E esses aparatos, essas ferramentas, ao contrário do que os tecnicistas acreditavam, eles vão se unir, eles vão se convergir. O professor ele pode muito bem, e eu defendo a importância do livro didático, do material impresso, mas ele pode complementar as suas estratégias, complementar as suas ferramentas através das redes sociais, através de um vídeo. Você pode dar uma aula de história, por exemplo, colocando um trecho da história da Segunda Guerra Mundial e fazer essa exibição em sala de aula usando um vídeo no YouTube. Lá no Centro de Educação à Distância, na cidade de Sobral, a gente tem formado e feito a capacitação de professores em áreas como informática educativa, educomunicação, design de interfaces gráficas para construção de objetos educacionais, diversas áreas novas que estão convergindo com áreas tradicionais e que são ferramentas fundamentais para a educação. Nós temos hoje no mundo o que nós chamamos de blended learning, ou seja, é a aprendizagem mista. Eu vou conciliar momentos presenciais em sala de aula com os meus alunos, mas eu também vou disponibilizar materiais através da internet, videoaulas, slides da minha aula através de um ambiente virtual e posso me comunicar, seja no celular, seja numa rede social, com os meus alunos, além do tempo físico da sala de aula. Eu acredito até, Olavo, se você me permite, né, complementando o que o professor Herbert está falando, né, que até existem algumas pessoas que perguntam se existe um antagonismo entre a educação formal e a educação digital. Eu, particularmente, sou partidário da ideia do professor Herbert, que eu acho que, na verdade, nós estamos para um momento de convergência, né? Na verdade, elas não são antagônicas, mas muito mais elas tendem a se integrar e uma servir a outra, né? Eu acho realmente que a metodologia é extremamente importante, é necessário ter um método de ensino, eu acho que as mídias sociais, elas servem à complementação, né? Elas nunca vão substituir o método de ensino, assim como, por exemplo, a educação à distância nunca vai substituir totalmente a educação presencial, né? Eu lembro até que em 2012 nós vivemos um momento de crise nos cursos jurídicos, porque o ensino à distância era tão barato que as pessoas deixaram de ir para os cursos presenciais e foram ficar só nos cursos à distância. Só que quando chegou mais ou menos novembro, o número de alunos voltou a crescer. E nós percebemos que é uma questão de marketing e de público, né? Tem determinado público para uma coisa, tem determinado público para outra coisa. Tem alunos que precisam estar envoltos naquele ambiente acadêmico, envoltos com pessoas com o mesmo sentimento e desejo de aprendizagem para conseguir se concentrar, estar inserido naquele contexto lá. E tem outros que não, que realmente conseguem se concentrar mais em casa, enfim. Mas eu acho que a educação formal ela vai se integrar com a educação digital, né? E eu acho que a educação, por exemplo, presencial, essa que é mais tradicional, nunca vai ser suplantada inteiramente pela educação à distância ou aos outros recursos, né, à distância. Assim como também um livro nunca vai ser totalmente substituído pelo tablet. Eu acho que ele vai ser uma forma de arte, como, por exemplo, a fotografia não substituiu totalmente a pintura. Papo gostoso, mas o tempo acabou. Acabou. Padre Zé Linhares, sua mensagem para todo o estado do Ceará.
minha mensagem seria que nós investíssemos o que pudéssemos em educação e, sobretudo, nessa parte aproveitando a tecnologia presente, já existente, porque a tecnologia ela é dinâmica. Hoje nós temos o tablet, eu não sei o que é que teremos daqui a 2 anos, o que é que vem substituindo. Então, se os governos tivessem a convicção de que todo o recurso que ele colocar em educação, ele está colocando em investimento, em economia, em progresso para o próprio Estado, a própria cidade dele, o próprio país. Doutor Herbert Lima. Bom, a minha mensagem eu acho que complementa um pouco o raciocínio do padre José Linhares. Eu acho que cabe a nós, como gestores públicos, como professores, como servidores públicos, nesse campo da educação e da tecnologia, servir aos professores, promover capacitações, atender a capacitação tecnológica também dos estudantes, né? Acho que é da fundamental importância que os gestores públicos, que os estados, que o governo federal se sensibilize cada vez mais sobre essa temática da educação, seja no campo da valorização profissional, no campo do plano de cargos e carreiras, no próprio campo salarial, e colocar à disposição, Olavo, tanto a Universidade Federal do Ceará, através do Instituto UFC Virtual, como a Secretaria de Educação, através do Centro de Educação à Distância, que são entes públicos. Nós oferecemos rotineiramente cursos de aperfeiçoamento, de pós-graduação, na valorização, na capacitação dos professores, na capacitação tecnológica dos alunos, nessa área que eu citei, na área de programação, de robótica, de desenvolvimento de softwares, e a gente está à disposição, de braços abertos, para atender e para receber a todos os estudantes e a todos os professores da educação pública do estado do Ceará. Doutor Tiago. Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer estar com você, Olavo, e com os amigos Padre José Linhares e Herbert Lima. E, na verdade, minha mensagem é uma exortação e uma advertência, né? Nós tínhamos uma estrutura de mercado de trabalho que ela era piramidal. Nós tínhamos uma base de trabalhadores braçais muito grande, trabalhadores técnicos de nível médio um pouco menor, mas ainda lá compondo essa parte da metade da pirâmide, e embaixo pessoas altamente especializadas. A tese agora é de que nós vamos ter uma estrutura de mercado de trabalho mais de uma forma de uma ampulheta, porque os trabalhos de nível médio ou técnico, eles vão ser substituídos pela automação. Por exemplo, uma realidade muito provável no futuro é o carro autodirigível, então eu não vou precisar de um motorista para isso. Ou então eu não vou precisar corrigir minhas próprias provas da faculdade, eu vou ter ferramentas de Big Data que vão fazer isso para mim. Então a ideia é que nós vamos ter uma base muito forte de trabalhadores braçais, e o meio, que seria de nível médio, ele vai cada vez diminuir mais, mas os trabalhadores altamente especializados vão ser uma demanda devido a essas mudanças, a essa era digital que nós estamos vivendo. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer a todos pelos esclarecimentos e informações. Presidente do Conselho Estadual de Educação do Ceará, Padre José Linhares, professor Tiago Luiz Albuquerque e o professor doutor da Universidade Federal do Ceará, Herbert Lima Vasconcelos. Obrigado também a você, Sérgio Oliva. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, seu balançado é mais poeira, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor, por causa do amor, do amor.